Bom, agora eu vou chamar a Daniela Pio, que é da Zumbi dos Palmares, ela que vai fazer a moderação do próximo painel e apresentar a Lica. Boa tarde. Na verdade, antes de... Bom, eu vou me apresentar e depois eu te chamo. Meu nome é Daniela Pio. Eu costumo brincar que eu sou uma agente dupla, né? Porque eu sou gerente de RH na TOTUS e também trabalho na Faculdade Zumbi dos Palmares, coordenando um núcleo de diversidade e empregabilidade. Então, tenho uma vida bem divertida, com uma agenda bem divertida. A gente vem fazendo um trabalho muito grande de aproximar as empresas da discussão a respeito da diversidade racial. E estar num evento como esse, para a gente, é bem importante, como faculdade, porque a gente promove uma reflexão que é uma reflexão fundamental. E aí, depois que a Lica falar, eu volto aqui também para falar um pouco mais de dados que sustentam a importância dessa reflexão. Mas, antes, eu acho que a Lica tem um recado super importante para a gente, de um trabalho aí que a Santo Caos vem fazendo. Então, eu convido para que ela venha aqui se apresentar, falar um pouquinho do trabalho, e aí depois a gente vai bater um papo aqui, fazer uma jogada dupla. Boa tarde, agradeço a presença de todo mundo aqui, também o convite da Brascom, por essa oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Só para deixar todo mundo na mesma página, há um mês atrás, mais ou menos, a gente realizou um estudo sobre engajamento étnico-racial no mercado de trabalho. Na verdade, a gente não realizou, a gente apresentou o resultado desse estudo, que é fruto de 2 anos de trabalho. A gente começou em 2016. E eu vou explicar um pouquinho mais para frente com o passar da apresentação. Então, só para me apresentar, eu sou a Angélica, consultora de engajamento na Santo Caos, que é uma consultoria que é voltada tanto para projetos de diversidade, entre outros, mas o foco é engajamento, prestando consultoria de engajamento para as empresas, que também acaba tangenciando alguns temas de diversidade, desde a questão LGBT, que a gente já falou, engajamento LGBT no mercado de trabalho, PCD no mercado de trabalho, e agora também a questão étnico-racial, desde quando eu entrei na consultoria. Bom, acho que a gente pode começar. Então, aqui é um pouquinho mais dos nossos estudos. Então, a gente atua em 2 frentes. Então, desde com um projeto de consultoria para alguns clientes, inclusive que alguns devem estar aqui, e também os estudos, né? E o que são os estudos? São iniciativas proativas da Santo Caos de mostrar o quanto que a questão do engajamento é importante para a gente refletir sobre algumas questões que estão latentes na sociedade. Então, a diversidade ela acaba entrando nessa temática justamente porque, vou até explicar um pouquinho mais para frente, mas o engajamento ele acaba sendo influenciado pelo quanto a pessoa se sente pertencente no ambiente, quanto ela consegue ser ela mesma, quanto ela consegue sair do armário, como foi falado aqui, sem medo de ser julgada, de sofrer algum julgamento, de ver sua capacidade sendo questionada por isso. Então, o engajamento é muito importante em relação a esse sentido. E aí, por que começamos a pensar na questão desse estudo? Muitas vezes chegavam até a gente e falavam assim, olha, a gente sabe que é uma questão de justiça social, falar de diversidade de modo geral, mas também, principalmente quando a gente fala do negro no Brasil, onde a população é mais de 54% da população brasileira. Mas, pensando nos negócios, equidade racial traz resultados para a empresa? Então, isso a gente ouviu muito. Então, partindo dessa premissa, a gente começou a entender... bom, a gente já tem alguns dados no mercado, mas são dados muito soltos. Geralmente são a visão da empresa, a visão do instituto de pesquisa, mas muito pouco é falado sobre a visão do próprio profissional que está dentro da empresa. Então, aquele que passa por situações de discriminação no dia a dia, aquele que vai numa entrevista e recebe uma porta na cara porque você não se enquadrou no perfil. Então, a gente foi a fundo para entender realmente de que forma essas barreiras estavam se colocando e também entender a visão das empresas, dos profissionais de recursos humanos, o que eles trazem em relação a essa temática que, embora seja muito antiga, a gente ouve falar cada vez mais sobre como solucionar essa questão. E como que foi o estudo? Então, a gente conversou com quase 1.800 pessoas de 24 estados, mais Distrito Federal. Falamos com diversos
públicos, né? Então, a gente conversou principalmente com os profissionais, negros e não negros, estudantes, profissionais de RH, gestores, especialistas, justamente para a gente trazer uma visão holística sobre esse tema, entendendo como que isso estava sendo discutido por cada uma das pontas e juntar essas visões. Além disso, a gente falou com estudantes de mais de 60 universidades, especialistas de mais de 25 instituições. E uma coisa legal desse estudo também é que ele foi quantitativo, mas também a gente se preocupou muito em trazer uma visão qualitativa. Porque os números, embora eles tragam uma visão muito ampla, questão mais numérica, de representatividade, são números frios. Então, por mais que a gente diga... os profissionais negros não estão conseguindo entrar na empresa, X%. Quando você vê um profissional falando isso, a nossa metodologia utiliza filmagem. Então, a gente monta uns mini videodocumentários, entrevistando essas pessoas, e elas mesmas falando das dificuldades do dia a dia, falando do cenário dentro das empresas, os recrutadores falando das barreiras. Então, a gente sentiu a necessidade de trazer esse discurso para mais perto. Então, como gerar maior empatia, né, como a gente ouviu no último painel, para que as pessoas realmente entendam a importância disso. Não é só um número, são pessoas. São pessoas que estão tendo suas oportunidades de trabalho, da sua interação social, enfim, de diversas questões sendo bloqueadas por causa do racismo. E aqui foram algumas instituições que a gente conversou, especialistas que já estão há muito tempo falando sobre isso, então a gente sempre se posiciona que a gente não estamos inventando a roda, mas justamente juntando as peças, né, desse carro para a gente conseguir caminhar juntos. E aí, entre alguns, a gente falou com o Movimento Black Money, Faculdade Zumbi dos Palmares, até a Cadane participou conosco, Instituto Etos, enfim, diversas empresas, instituições que já estão há algum tempo falando sobre isso, tanto com foco na questão étnico-racial, mas também no sentido amplo da diversidade, das políticas de ações afirmativas, enfim. Bom, e quais foram as principais descobertas que a gente percebeu? Pode passar. Então, primeiro, eu não sei quanto todo mundo aqui está na mesma página, mas quando a gente fala do racismo à brasileira, é um racismo que ele se manifesta muito de uma forma estrutural, velada. É o racismo cordial. E o que é isso, Angélica? É aquele racismo que ele está implícito na estrutura. Então, quando você vai numa empresa que você vê menos de 5% da alta gerência negra, isso é racismo institucional. É a ausência dessas pessoas nesses espaços. Através das piadinhas, através dos comentários, através dos apelidos, através dos não ditos, dos olhares, do você não se enquadrou no perfil. Então, isso é o que a gente chama de racismo velado institucional. E aí, o que a gente descobriu no estudo, pode voltar, é que, embora o racismo seja velado, estrutural, ele ainda se manifesta de forma explícita dentro das empresas. E pode até parecer pouco, mas o racismo é crime no Brasil e em diversos outros lugares, só que ele ainda acontece de forma explícita. 1 em cada 5 nos afirmaram que já passaram por situações explícitas de racismo dentro da própria empresa. Angélica, mas são os profissionais negros falando, às vezes é impressão. Não, não é impressão. 30% dos profissionais não negros também já presenciaram esse tipo de situação dentro das empresas. Então, é algo que é velado, principalmente? Sim, por questões históricas, sociais, que estão se reverberando até os dias de hoje? Sim, mas que a gente precisa também parar para pensar nessas pessoas que estão passando por essas situações ainda nos dias de hoje, porque foi como a gente ouviu na entrevista, em alguma das entrevistas, é só a ponta do iceberg. Às vezes, são alguns casos que surgem na mídia, como a gente ouviu várias essa semana, algumas semanas atrás, sobre racismo, que, na verdade, só estão escondendo o que já está acontecendo na estrutura. Pode passar. E aí, de que forma se evidencia esse racismo dentro das empresas? Então, a gente mapeou algumas situações que os entrevistados falaram que mais já presenciaram ou passaram. E, entre elas, a entrevista foi que mais teve menções. Para 90% das pessoas, a entrevista é a principal barreira de entrada dos profissionais dentro das empresas. E por quê? Primeiro, porque quando você manda o currículo, a gente também percebeu uma certa dificuldade, mas a maioria dos currículos vão sem foto. Então, esses profissionais eles são convocados para o processo seletivo, mas eles chegam lá e a pessoa olha assim e fala assim, nossa, não era o tipo de pessoa que eu estava esperando para a vaga. E não é a gente que está falando isso. Várias pessoas que a gente entrevistou comentaram sobre essa situação. E aí, além disso, na questão do relacionamento. O relacionamento, o que é? É a questão do dia a dia, a interação com os colegas, com os pares, e a questão da promoção, então, a dificuldade de ascensão.
E só voltando para o primeiro ponto, o que a gente ouviu também é que 1 em cada 3 profissionais negros afirmaram que já sentiram dificuldade de arrumar emprego por serem negros. Então, como que você lida com uma situação que é sua essência, sua característica física que você não muda, e que isso te impede de estar nos lugares, de ter oportunidade de crescimento, oportunidade de trabalho? Então, isso foi uma das coisas que a gente ouviu bastante. E aí, por questões também históricos-sociais, como eu falei, o viés inconsciente dos gestores, que muitas vezes... eu tomo até cuidado com a questão do viés inconsciente, porque também é uma forma da gente amenizar algumas questões que não podem ser amenizadas, como a questão do racismo, mas que, sim, acontece. Consciente ou inconsciente, mas acontece. E aí a questão do relacionamento, que a gente ouviu bastante, foi o quê? Muitos profissionais, quando eles estão nas empresas, eles ou estão numa posição de alta hierarquia, eles não são reconhecidos como chefes. Então, os profissionais negros estão lá, eles sentem que precisam se provar muito mais vezes, 10, 15, 20 vezes, para poder ser comparado ou ser visto como o seu par que desempenha a mesma função. E, além disso, a questão da promoção. Então, para 70% dos profissionais que a gente entrevistou, eles sentem que as oportunidades de ascensão são diferentes com as pessoas não negras. E não foram só os profissionais que perceberam isso, os profissionais de recursos humanos também. 9 em cada 10 afirmaram que as oportunidades de ascensão é diferente entre profissionais negros e não negros dentro da própria empresa. Então, se os próprios profissionais de RH estão afirmando que as oportunidades não são iguais de ascensão, então, o que está acontecendo? Como que a gente resolve isso? Pode passar. E aí, entendendo melhor essa questão da relação do racismo dentro da própria empresa e também na sociedade, a gente foi entender de que forma os profissionais negros eles conseguem lidar com essa situação, de como que eles, quais são esses perfis dentro da própria empresa. Porque tem um profissional que ele é super ativista, que ele está lá na frente, quer mudar aquela situação, mas tem os profissionais que não querem falar. E tudo bem também. Talvez porque ele ainda não tenha assumido sua negritude, que nem foi falado no último painel, mas por ele ter uma dificuldade de até se reconhecer negro dentro desse processo. Como que eu vou cortar meu cabelo, passar por um processo de transição, sendo que a própria empresa vai, sei lá, alguém vai fazer uma piadinha comigo? Ele não se sente seguro, né, confortável nesse ambiente. Então, identificamos 5 perfis profissionais comportamentais para a gente entender como que a empresa consegue identificar melhor esse profissional para pensar em formas adequadas de engajar esse profissional que é muito ativista ou não com essa questão. Pode passar. E aí, identificamos 5 personas. Então, a primeira persona a gente chamou de calejado. Quem que é a persona calejado? É o profissional que a gente identificou que mais sofreu ou presenciou alguma situação de racismo durante a vida profissional. Então, e na vida pessoal também. Então, eu passei por essa questão do racismo marcou muito ele. Então, o que acontece? Ele vai ser mais crítico em relação às ações da empresa. Então, se ele vê que a empresa está começando a falar sobre a questão da diversidade racial, está querendo entender mais, está desenvolvendo uma semana de diversidade, está realizando um programa, ele vai ser super participativo, vai apoiar a empresa, vai querer se envolver, engajar outras pessoas, mas também, se ele vê que a empresa não está fazendo nada, ele vai chamar atenção, ele vai ser crítico nesse ponto. Então, você, olha, eu vejo que tem outras empresas que estão fazendo, é um debate que está surgindo bastante, eu vejo que é muito importante. Como que a gente faz isso dentro daqui da própria empresa? Então, ele vai ser proativo nesse cenário. O segundo perfil que a gente identificou é o sentinela. O sentinela, quem que é? É aquele profissional que também já passou por algumas situações de racismo, que ele sentiu isso de uma forma forte durante a sua vida e a carreira, não tanto quanto o calejado, mas que ele valoriza as tentativas da empresa. Então, ele vai perceber que a empresa está se interessando por aquele assunto, está começando a ir atrás. Então, ele vai ser um facilitador dessa discussão. Ele vai só criticar a empresa se ele vê que ela está fazendo de uma forma não adequada. Então, olha, você usou ali na comunicação de um jeito que não foi legal, que eu não gostaria de ser representada daquela forma. Vamos mudar? Então, ele vai ser muito mais nessa questão dos ajustes, digamos assim. Então, a gente posicionou ele como um apoiador. O conformado, quem que é? Ele também passou por algumas situações de racismo, só que ele ainda não entende que é papel da empresa, talvez, falar sobre isso. Ele fala assim, olha, é uma questão social, não sei se a empresa deveria se envolver tanto. E aí ele fica meio em cima do muro. Ele vai apoiar se a empresa estiver fazendo, mas, se não tiver, também ele vai ficar na dele.
Quem é o quarto perfil? Inocente. Inocente é um público que está entrando há menos de 3, 4 anos dentro da empresa, e ele está percebendo um cenário um pouco mais diverso em relação a esses outros perfis. Por quê? Ele já está pegando um momento de discussão no mercado de trabalho sobre essas questões, está percebendo mais diversidade na empresa, por mais que ainda sejam poucas pessoas, ele está identificando esses um ambiente mais aberto para essa discussão. Então, são jovens que estão entrando com cabelo azul, com cabelo crespo, estão se assumindo muito mais e se posicionando dentro da empresa. E o último perfil é o meritocrata. Quem que é o meritocrata? São profissionais que nós identificamos que eles entendem a importância de trabalhar essa questão dentro das empresas, só que ele ou não passou muitas situações, ou ele não percebeu essas situações influenciando na sua carreira. Então, ele vai tender muito mais para reproduzir um discurso meritocrata, no sentido de, eu estou aqui na empresa porque eu me esforcei muito, porque eu estudei, eu fui atrás, e se as outras pessoas não estão aqui, é porque elas não quiseram. Mas a gente percebeu que as pessoas, geralmente, que têm esse perfil, por mais que ela seja a única pessoa negra dentro da empresa, ele vai entender que é por causa da meritocracia. Ele não vai associar isso com uma questão de racismo. Então, esses são alguns perfis que a gente identificou justamente para entender como que esses profissionais dentro da empresa estão se engajando com essa temática. Porque a gente ouviu de muitas empresas falando assim, olha, a gente tem um comitê aqui dentro, lógico, temos poucos negros, estamos melhorando, estamos pensando em políticas, mas os negros que estão aqui, eles não se envolvem, não participam. E a gente falou assim, mas por que eles não participam? O que fez isso? Então, a gente foi identificar esses perfis justamente para as empresas conseguirem pensar em situações, em estratégias mais direcionadas para esse público. Pode passar. E aí, o que a gente percebeu? Que, diante dessa questão dos perfis, toda essa situação do racismo que ainda acontece dentro da empresa, na visão dos nossos entrevistados, as empresas ainda não estão preparadas para falar sobre isso. Primeiro, por causa dos mitos, por causa das dificuldades que ainda existem no mercado de trabalho, histórico sociocultural. Algumas questões de que a gente ouviu bastante, as empresas não estão preparadas, porque elas acham que não tem negros qualificados no mercado de trabalho. Então, ainda perseveram alguns mitos que fazem com que as empresas não consigam chegar nesses profissionais. Depois eu vou compartilhar a página, que a gente tem o relatório completo, que vocês vão entender um pouquinho mais. E aí a gente foi perguntar, tudo bem, mas por que as empresas não estão preparadas? E aí o que a gente mais ouviu foi, primeiro, por causa dos viéses e preconceitos dos profissionais que estão selecionando os negros, então, os gestores, os profissionais de recursos humanos que ainda têm alguma dificuldade de entender, mas eu chamo de negro, chamo de preto, como que eu faço? E aí ainda tem essa dificuldade. Então, a gente percebeu também a questão do medo. Então, até nesses últimos tempos, a gente viu muitas polêmicas de várias empresas que acabou indo para a mídia porque por algum deslize de algum funcionário, de alguma situação que acabou indo para a mídia, refletindo sobre essa questão do racismo. Então, as empresas ainda ficam com medo de se posicionar sobre isso. Como que eu falo? De que forma que eu me posiciono também para eu fazer bem, fazer certo e não me queimar em relação a esse assunto? Pode voltar. E aí, a questão da dificuldade, de encontrar. E uma outra coisa que também nos chamou a atenção é justamente a questão do longo prazo. As coisas nas empresas hoje, elas acontecem muito para ontem. São coisas que a gente precisa fazer hoje, ter o resultado amanhã e mostrar que é importante para continuar fazendo. Então, essa visão de curto prazo também prejudica as ações de diversidade de modo geral, mas principalmente a diversidade racial. Por quê? São ações que a gente faz hoje, mas que são de médio a longo prazo. Os resultados, os benefícios vão surgir na empresa conforme as coisas forem acontecendo. Não é de forma imediata. Pode passar. E aí, por que a gente viu que as empresas ainda têm essas dificuldades? Então, primeiro, na visão dos profissionais de RH que a gente entrevistou, há uma dificuldade de mensurar ainda. Muitas empresas ainda não têm um cenário dos profissionais negros que estão dentro da empresa. Então, aquelas que têm, a gente percebeu que a maioria dos profissionais estão em cargos operacionais, cargos de entrada, são estagiários. E até o dado do Instituto Ethos mostrou que são pouquíssimos que ainda estão em cargos de alta hierarquia, principalmente quando a gente fala da mulher negra. Então, segundo o dado do Instituto Ethos, as mulheres são apenas 0,4% dos cargos executivos, as mulheres negras.
E, além da dificuldade da mensuração, também são poucas que ainda desenvolvem ações. Então, lógico, tem algumas empresas que já estão realizando ações, principalmente empresas do setor de tecnologia, que a gente ouviu muito no estudo, que estão sendo pioneiras nessa temática, trazendo de uma forma mais agressiva, entre aspas, mas abordando de uma forma mais efetiva essa questão. Mas que ainda é muito pouco. Então, foi que nem a gente ouviu no último painel. São demandas que elas estão surgindo muito das filiais, das multinacionais. As empresas brasileiras ainda estão engateando nesse tema. E, em terceiro ponto, a questão das políticas. Então, há muitas empresas que estão realizando ações, mas isso não está chegando nas políticas. Então, como que a gente faz isso de uma forma mais estruturada, mais equilibrada? Então, é preciso rever esses pontos. Pode passar. Bom, mas, Angélica, você falou das dificuldades, dos problemas, do que a gente ainda vê no mercado de trabalho, até refletindo a questão da sociedade. Mas como que as empresas poderiam fazer para resolver isso? Pode passar. E aí, o que a gente ouvindo, conversando com os especialistas, a gente mapeou alguns comportamentos, algumas medidas que as empresas poderiam tomar. Então, pensando em casos de racismo dentro da própria empresa, aconteceu uma situação. Como que a empresa deve agir? Então, primeiro, é se posicionar. Então, reconhecer o fato, falar, olha, realmente erramos, não compactuamos com esse tipo de postura, seja de quem tenha sido, e vamos mudar esse cenário. Então, primeiro, mostrar que aconteceu essa situação justamente para os profissionais, os colaboradores, perceberem que a empresa está atenta a essa questão. Depois, agir. Então, a gente ouviu muito a questão da punição. O agressor tem que ser mandado embora, tem que sofrer algum tipo de punição. Só que, será que só a punição é suficiente? Vai resolver o problema? E aí, para evitar esses dois primeiros pontos, né, de se posicionar e agir, os especialistas falaram muito a gente precisa trabalhar a conscientização, sensibilização, justamente para evitar que esse tipo de situação de racismo aconteçam. Então, de que forma? Educando, treinando esses profissionais, os gestores, a área de recursos humanos, promovendo a diversidade através de políticas, ações que, de fato, entrem na própria cultura da empresa, virem cultura, não só algumas ações pontuais, e registrar isso nos regulamentos, políticas internas. Por que é importante fazer isso? Porque os profissionais que entrarem na empresa, eles vão, por mais que a gente saiba que é questão de lei, o racismo é crime, precisa mostrar como que a empresa também se preocupa com essa temática, posicionando isso dentro da sua própria política, de uma forma esclarecida, justamente para deixar alinhado. Então, você está entrando, a gente não concorda com isso, e valorizamos isso. Ok. Então, deixar alinhado essas questões. E aí, chegamos no que a gente chamou de jornada da diversidade. Tá, então, vamos evitar essas situações de racismo dentro da empresa. Mas como? Então, aqui a gente colocou 7 passos, mas a ideia não é ser uma receita de bolo, não é com que as empresas, nossa, eu estou fazendo o passo 5 e não fiz o 1, e agora? Então, não é essa a intenção, mas justamente a gente direcionar um caminho que seja possível as empresas terem como uma base, uma linha de onde partir. Então, o primeiro passo que a gente colocou foi se questionar. Então, entender o papel da empresa. A empresa precisa entender que ela faz parte de uma sociedade onde 54% da população negra constitui esse país e que não está sendo representada dentro de uma empresa. A gente ouviu muito de pessoas que falavam, eu entrei na empresa, achei que estava na Suíça, porque não tinha um negro dentro da empresa. Eram só pessoas totalmente diferentes do meu perfil. Então, como que a gente traz essa questão para refletir sobre a representatividade do país dentro das próprias empresas, sendo coerentes com onde elas estão? O segundo é o diagnóstico. Então, entender os desafios, o contexto. Tudo bem, a minha realidade não está adequada, mas como que eu faço para mudar isso? Como que eu converso, me alinho a esse contexto? E aí, a partir disso, se posicionar. Então, através de políticas, através de ações, sejam pontuais ou não, mas pensando tudo numa estratégia, num programa de diversidade que seja longo, contínuo. Aí, a partir disso, agir internamente, então, comunicando, estipulando metas, treinando esses profissionais. Agir externamente, então, evitando algumas práticas,
até mesmo contratando especialistas para ajudarem nessa questão. Então, eu posso até citar várias pessoas, empresas, instituições que estão abordando isso de uma forma mais eficiente, justamente para fazer com que as empresas consigam trabalhar de uma forma efetiva desde o começo. E aí, se posicionar externamente. Por que é importante se posicionar externamente? Porque acaba estimulando outras empresas que estão nesse processo a falarem, abordarem, a começarem a se interessar por essa questão. Então, tem até algumas... tem a Coalizão Empresarial do Ethos, tem a Iniciativa Empresarial, que já está começando a discutir, juntar as empresas justamente para trazer esse debate para mais perto e trocando experiências, porque, embora seja um tema muito antigo, todo mundo está aprendendo, construindo junto, está num processo de aprendizado. Então, trocar essas experiências. E, por fim, mas não é o último passo, porque ele perpassa por todos, acompanhar, mensurar de que forma essas ações estão sendo realizadas, esse diagnóstico está sendo tratado. Então, passar por todas essas etapas. Lógico, tem algumas empresas que podem já começar a partir da ação, mas que é importante ela pensar no diagnóstico, entender quem é esse público, onde ela vai conseguir pensar em estratégias mais assertivas. Pode passar. E por que é tão importante trabalhar esse tema? Então, primeiro, muitos pontos que eu trouxe aqui não é novidade para ninguém, porque diversos estudos já mostraram isso, mas a questão da imagem institucional. Então, você mostrar que realmente você está se preocupando com isso para melhorar até sua marca empregadora, fazer com que esses profissionais negros reconheçam uma empresa que ele gostaria de estar ali, que ele se reconhece, se sente pertencente àquele ambiente. Então, a questão do clima organizacional, a atração e retenção desses talentos. Então, a gente viu muitas empresas que falaram ou que tinham dificuldade de atrair ou de reter esses profissionais. Então, quando você começa a trabalhar aqueles passos de uma forma mais focada, mais direcionada, você consegue também entender esses pontos. E a questão da produtividade, inovação, enfim, diversas questões. E aí, o que a gente traz de novo é o nono ponto. Por quê? Através da nossa metodologia, a gente conseguiu identificar que, além de todos esses outros benefícios, quando a empresa ela incentiva a diversidade racial, ela também aumenta o engajamento dos profissionais com a própria empresa. Pode passar. Tá, Angélica, mas engajamento é uma questão muito ampla. E como que eu trago isso para a materialidade? Então, a gente partiu do conceito que é o quê? O engajamento é um conjunto de conexões racionais e emocionais entre pessoa e empresa, que acaba gerando resultado positivo para ambos. Então, para que o engajamento, de fato, ele possa acontecer, ambas as partes eles precisam ser beneficiadas por essa relação. E aí, quais são esses pontos que abarcam o engajamento? Então, primeiro, conscientização. O quanto que a empresa conhece esse profissional e quanto esse profissional também conhece as políticas da empresa, se identifica com elas. Segundo, compromisso. Então, é o quanto que ele se sente compromissado para atingir suas metas, dar o seu melhor, e a empresa também está promovendo um espaço que ele consiga realmente desempenhar todo o seu potencial. Depois, o pertencimento, né? A gente até ouviu bastante no último painel, que é o quanto que ele se identifica, ele consegue ter voz ativa, ele consegue ser ele mesmo naquele espaço. O orgulho, então, quanto que ele reconhece a empresa, né? Quanto que a empresa também valoriza esse profissional, seja através de benefícios, de elogios, enfim. E, por último, o compartilhamento, que é o quanto esse profissional ele reconhece essa empresa e ele extrapola essa relação. Então, ele vira embaixador, ele começa a falar sobre as políticas, ele começa a vender a empresa e falar para outras pessoas. Então, ele sai daquele papel de apenas ser um profissional para também acabar divulgando o que ele reconhece. E aí também o próprio papel da empresa, né, de reconhecer esse profissional, falar sobre essas temáticas, enfim, pode passar. E aí, qual foi o dado que a gente descobriu? Que as empresas que incentivam a diversidade racial aumentam até 16% o nível de engajamento. Tá, Angélica, mas o que isso quer dizer em materialidade? Pode passar. Então, quando a gente fala mais engajamento, a gente está falando mais produtividade, mais lucratividade, estamos falando em menos prejuízos, menos turnover. Tem um estudo que fala que a cada 1% de aumento de engajamento dos profissionais com a própria empresa, há uma potencialidade de aumentar até 0,6% no faturamento. Então, fazendo uma conta rápida, a gente está falando de 16%, significa quase 10% do aumento do faturamento de uma empresa, quando ela trabalha com a questão racial. Então, embora a gente entenda que é uma questão de justiça social, é o certo a fazer,
também isso traz lucratividade para o negócio. A gente está falando em níveis de competitividade, níveis de inovação, que até no momento de crise que a gente está passando, isso é uma coisa pequena que consegue trazer uma transformação muito grande. Então, são oportunidades que estão sendo perdidas. Enfim, pode passar. E aí, além de tudo isso, o que a gente percebeu conversando com nossos entrevistados, que para 93%, eles consideram que é muito importante que a empresa desenvolva ações para valorizar a diversidade racial. E, na visão de 51% dos profissionais negros, no momento de escolher uma empresa para trabalhar, eles privilegiariam uma empresa que tem políticas de diversidade racial no momento da decisão de escolha. Então, aqui a gente está falando muito da questão da marca empregadora, da melhoria de imagem da própria empresa. É você se mostrar que você realmente, lógico, não é só mostrar, mas trazer isso para as ações, sendo coerente com as práticas e o que está sendo dito. Mas mostrando o quanto que é importante trazer esse público para mais perto. E, por último, 9 em cada 10 entrevistados afirmam que admiram as empresas que possuem alguma política de diversidade racial. Então, a gente está falando, além da questão dos ganhos em produtividade, lucratividade, a gente também está falando desse reconhecimento, né, de eu me identificar com aquela empresa, como a IBM, como a SAP, porque eu vejo que ela realmente está agindo, está desenvolvendo ações nesse sentido e que eu consigo me enxergar lá dentro. E a pergunta que eu deixo para vocês, até para a gente trazer para o nosso debate, é o que você vai fazer para engajar a sua empresa com a questão da equidade racial? Acho que é isso. Obrigada. Voltamos, então, às perguntas. Pode ficar aqui, pode sentar, por favor. Acho que eu vou ficar desse lado. Na verdade, eu quero falar algumas coisinhas para vocês, mas antes eu queria, muito mais para entender o público que está aqui, fazer uma pergunta. Assim, quais das empresas que estão aqui, né, das empresas que vocês estão aqui representando, ou as empresas onde vocês trabalham, queria entender, e se puder levantar a mão, agradeço, quais empresas, de fato, têm a questão da diversidade racial na sua estratégia? Tem uma, duas, algumas, né, do público. Agora, uma pergunta curiosa, né? Assim, está na estratégia por uma questão de inclusão ou por uma questão de resultados de negócio? Quem está por inclusão? O motivo de estar na estratégia é por inclusão. E por resultado? Também, nos dois. Ok. Legal. Depois, se quiserem, a gente pode bater um papo no final, que eu tenho curiosidade de saber quais são as empresas e o que estão fazendo. Para a gente é importante. Tá? Até aproveitando a oportunidade, já que alguns levantaram a mão, se quiserem vir compartilhar aqui de um rápido debate com a gente, né, algumas perguntinhas, comentar, por favor. Tem bastante espaço aqui no sofá, aqui na frente. Tá? Alguém quer? Tranquilo? Como? A Lica já está aqui representando, né? Não, por favor, gente. Ok. Se alguém quiser, de verdade, fiquem muito à vontade. Tá? Achem esse espaço para discussão, ele é super interessante. Antes de eu dar aqui, que eu tenho algumas perguntinhas que eu quero trocar aqui com a Lica, eu queria fazer algumas contextualizações e fazer um relato pessoal. Eu até, olhando aqui a pesquisa, até 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava lá no papel como que é eu anotei aqui em algum lugar, que é o último lá, o meritocrata. Eu era totalmente a meritocrata, né? Porque, assim, à medida que eu fui encontrando as minhas dificuldades no meio do caminho, eu fui ignorando as dificuldades e correndo atrás do que eu pudesse fazer para que a questão racial ou de gênero, enfim, não sei exatamente o que mais pegou ao longo do caminho, para que ela não sobressaísse, né? Então, eu não tinha dinheiro, mas eu fui estudar nas ditas melhores universidades de São Paulo. Estudei muito, passei muitos anos estudando, porque eu queria que as pessoas olhassem para o meu currículo, não queria que elas olhassem para a cor da minha pele. Vivi situações de, muitas vezes, estar numa reunião e parecer invisível. Apesar de toda a minha cor, eu parecia invisível. E aí eu achei que meu problema era a comunicação. Fui contratar uma coaching de comunicação para me ajudar a me comunicar melhor. Então, assim, eu sempre trouxe o problema para mim, e nunca enxerguei como um problema externo.
E aí eu decidi, de um tempo para cá, eu achei que era a hora de começar a falar. Né? Até em empresas onde eu trabalhei e trabalho hoje, em algum momento eu fui convidada, vamos montar um grupo de afinidades de negros. Eu falei, eu não, chama outra pessoa. Eu não queria falar sobre isso, mas algumas coisas me despertaram aí nos últimos tempos e eu decidi realmente falar sobre isso, e é por isso que hoje eu também trabalho na Faculdade Zumbi dos Palmares. Então, eu queria trazer um pouquinho essa reflexão, porque muitas vezes não é fácil. Para mim, para a Lica, a gente está aqui na frente discutindo esse tema. Não é fácil para a gente estar dentro das nossas empresas, enfim, ou dentro de outras empresas discutindo este tema. Né? Até numa situação muito recente, né, o cuidado que a Lica fala com relação a falar de viés inconsciente, ele é muito real. Né, assim, de outro dia eu estava num grupo de discussão de um projeto de inclusão. A gente está fazendo um trabalho assim muito legal. E aí, num determinado momento, eu ouço um comentário assim: mas essa professora ela vai ser ótima com os alunos. E a gente está falando de um grupo de formação para alunos, né, afrodescendentes. A professora vai ser ótima porque ela está acostumada a trabalhar com morador de rua. Oi? Assim, o que tem a ver o morador de rua com o negro? Conhecer a realidade do negro é uma coisa, conhecer a realidade do morador de rua é outra coisa. Então, não é porque uma pessoa, muitas vezes, faz trabalho social que ela vai entender o que é a realidade do negro. Então, assim, a questão do viés inconsciente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente, muitas vezes, diminui o peso de algo que é bastante sério, e que é algo que é racismo, que é preconceito racial. Então, essas eram algumas reflexões que eu queria propor, antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo, de explorar um pouquinho mais essa pesquisa tão rica que a Santo Caos fez. E também, enfim, acho que depois fica à disposição também para a gente fazer algumas perguntinhas. Vou sentar. Na verdade, olhando aqui para a pesquisa, eu vou tentar traduzir um pouco aí de perguntas que talvez sejam até de vocês. Né? Para a gente é muito rico, a gente já tentou fazer alguns estudos, mas eu acho que esse que a gente, enquanto faculdade, né, tentou fazer alguns estudos, mas esse da Santo Caos, realmente, ele entrou numa profundidade que é muito importante. E aí me gerou uma curiosidade, né? Até conversando um pouco com a Lica, antes da gente começar o painel, assim, qual foi a receptividade das empresas, né, para uma pesquisa como essa? Porque uma pesquisa como essa dá trabalho, toma tempo das empresas. Exato. Algumas até apoiaram vocês nesse processo, né, investiram. Qual foi a receptividade que vocês encontraram? Bom, acho que, voltando só um passo antes, a pesquisa ela foi uma iniciativa da Santo Caos, então foi algo que surgiu nosso como uma preocupação também em relação à questão do engajamento com a equidade racial. Então, até por ter sido uma iniciativa nossa, a gente tinha eu estava até falando para a Dani que a gente tinha uma ideia de um plano, né, o plano ideal. Então, a gente quer entender a visão dos gestores, dos recrutadores, a gente quer ter a visão de todo mundo para juntar as pontas, porque tem hora que parece que a gente está falando com pessoas diferentes, em lugares diferentes. Então, como que a gente junta esse debate? E aí, a gente montou o plano perfeito e começamos a ir atrás das empresas. Olha, a gente vai fazer... Só que a gente tem capacidade para fazer X. Só que a gente quer fazer 10X. Então, como que você nos ajuda a fazer 10X? Porque a gente entende que 10X vai ser muito mais impactante do que X. E aí, a gente bateu na porta de mais de 30 empresas, sem brincadeira nenhuma. E foi muito difícil, porque... primeiro que algumas falavam assim, olha, não estou preparada para falar sobre isso, ou não quero falar sobre isso, ou por que eu vou falar sobre isso. Então, tinha um certo receio e, ao mesmo tempo, uma preocupação de falar assim, mas a gente ouviu até, tipo, mas não precisa falar sobre isso, a gente tem diversidade dentro da empresa. E aí, quando a gente perguntava para elas, mas que legal, que bom que tem diversidade racial dentro dessa empresa, mas onde que eles estão? A maioria tem quais cargos? E aí as empresas falam assim, está nos cargos operacionais, cargos de entrada. Não desmerecendo que isso também é importante, mas a gente parar para refletir como que, quando a gente fala de diversidade racial, não é só trazer, né, ter a diversidade, mas a verdadeira inclusão. Então, a gente sentiu essa dificuldade de conversar com as empresas, justamente porque muitas, né, têm ainda esse receio, o tabu, né, de falar sobre esse tema, como que os profissionais da minha empresa vão entender abordando sobre isso, vão achar que é racismo reverso, que eu estou, né, fazendo
sendo preconceituosa, enfim. Então, a gente teve muita dificuldade. Então, quando a gente chegou nos patrocinadores, né, que foi o GPA e o Bank of America, foi aquele momento que a gente teve o start de falar assim, nossa, agora a gente consegue fazer o que a gente gostaria, justamente para... por ser um tema tão importante, a gente não queria falar mais ou menos. Já tem muito conteúdo mais ou menos. A gente queria aprofundar isso. Então, foi um momento que a gente sentiu essa dificuldade, não só na hora de ir atrás dessas empresas para apoiarem, mas também na hora de conversar com os profissionais. Então, quando a gente começou a fazer as entrevistas, principalmente quando a gente falava que eram entrevistas filmadas, a pessoa falava assim, não, imagina, porque eu falo para você sobre esse tema, mas, por favor, não identifique que empresa eu sou e, se possível, não filme. Por quê? Isso porque a gente não entrevistou só profissionais negros, a gente entrevistou profissionais não negros também. Por causa do receio, o receio de falar errado, o receio de ser taxado por isso. Então, muitos profissionais falavam assim, eu não quero falar, não quero filmar, porque vão achar que, depois que verem, eu vou ficar taxado, vão falar, olha o menininho da diversidade. E que não são outros estereótipos que são criados, e a gente sentiu muito essa barreira de expor essa discussão quando as pessoas também têm essa dificuldade de falar. Então, a gente até ficou surpreso que, no final, a gente teve mais de 300 entrevistas qualitativas de profissionais e especialistas, enfim, mas trazendo e expondo isso. Enfim, inclusive, a gente até pegou briga nas filmagens, foi uma loucura, a gente ficou desesperada. Mas foram essas principais dificuldades. Legal. Queria aproveitar até um gancho aqui na fala da Lica, para trazer alguns dados, tá? Também para a nossa reflexão e a gente pensar como que a gente coloca em prática, né, todas essas sugestões que esse estudo nos propõe. A gente já falou bastante, né? Então, os negros são 54% da população brasileira. Quando a gente e assim, é uma população que estuda, que come, que bebe, que compra, que consome, enfim, que tem um potencial, né, de consumo de todo e qualquer, né, produto, né, de todo e qualquer serviço que hoje pode ser oferecido, igual a qualquer outra etnia. Tá? E, na prática, quando a gente olha, o IBGE costuma soltar trimestralmente, né, alguns censos, e aí, pegando o censo do fechamento do ano passado, olhando aí para pessoas com mais de 25 anos, tá? Olhando para o status de graduação e remuneração. Homens brancos com mais de 25 anos, hoje 18% têm uma graduação superior. Né? E a remuneração média deste perfil é de R$ 6.700. Homens negros, 6% somente são graduados, e a remuneração média é de R$ 4.800. Mulheres, fazendo um recorte um pouquinho menor, mulheres negras, cerca de 9% têm graduação superior e a remuneração média é de R$ 2.918. Vejam a discrepância. Né? O Instituto Locomotiva, no ano passado, também lançou uma pesquisa onde eles, fazendo a conta, né, também baseado em informações de censo, tá? Essas diferenças salariais, elas deixam de injetar anualmente 800 bilhões de reais na economia brasileira. Então, veja o quanto que a desigualdade racial ela impacta na economia do nosso país. Então, assim, esse é motivo mais do que suficiente para a gente estar aqui roubando um tempo precioso das nossas agendas profissionais, né, que a gente sabe que tempo, hoje em dia, é mais que dinheiro, para discutir esta temática da equidade racial, da diversidade racial. E aí, fazendo esse gancho, eu queria até perguntar para a Lica, nessas entrevistas, Lica, no contato com as empresas, nas respostas que vocês coletaram, o que é a maior dificuldade que vocês percebem que essas empresas estão enfrentando hoje para tratar da temática de inclusão e diversidade racial? Eu acho que, até trazendo o que a gente viu, acho que o primeiro ponto, né, para contextualizar, a primeira pergunta que a gente fez no questionário era: você sabe o que é racismo? Primeira pergunta. E aí, isso para tanto gestores quanto os profissionais, a galera da rua que a gente parou para entrevistar, os estudantes, enfim. Perguntando: você sabe o que é racismo? E praticamente 90% não sabia ideia do que era racismo. Falava que associava tudo quanto era tipo de diversidade, mas não sabia explicar o que era racismo. Então, a gente começou a se questionar: se as pessoas não sabem nem o que é racismo,
como que elas vão identificar as práticas racistas, como elas vão identificar as dificuldades relacionadas a essa questão, quando elas nem sabem do que se trata. Acho que o mais próximo que a gente ouviu foi quando teve aquela repercussão da Globo, daquele jornalista, que aí foi quando as pessoas falavam assim, foi o que aquele jornalista fez, né? Aí a gente, então, né? Não podia enviesar, mas foi o que a gente ouviu mais. Então, primeiro, começa com essa questão da desinformação. Então, não sei o que é, como que eu falo. Muitas empresas falam assim, como que eu identifico os profissionais negros, né? Eu acho que não é legal perguntar para eles, porque vão achar que eu estou sendo racista, colocando lá na ficha de inscrição do processo seletivo. E aí a gente viu que isso também é um mito, não é verdade. Lógico que vai depender da forma como que as empresas façam, né? Se eu fosse, você é negro, fala aí que você é negro. Não é assim. Mas, justamente, permitindo que a pessoa se autodeclare, mas justificando os motivos pelos quais a empresa está querendo aquela informação. Então, olha, nós somos uma empresa que estamos preocupados com a diversidade racial, valorizamos isso na nossa cultura, nossas políticas, e queremos pessoas diversas aqui no nosso time. Por favor, se autodeclare conforme o IBGE. Então, pensando nessa primeira questão, a desinformação de saber como perguntar, de identificar esses profissionais, de saber o que é o racismo, como reagir em algumas situações. O segundo, alguns tabus, né? Então, a principal dificuldade começa pela própria desconstrução desses profissionais que estão nas áreas de gestão de recursos humanos da própria empresa. Então, se desvestir daquela ideia de que acho que não tem negros capacitados, qualificados. Eu acabei não trazendo aqui na apresentação, mas dos 70% de profissionais que a gente entrevistou que são negros, mais de 60% já têm pós-graduação. E estão trabalhando em empresas multinacionais ou estão fazendo diversas outras coisas. Então, pensando que eram 1.200 profissionais que a gente entrevistou. Então, como que não tem esses profissionais qualificados? De que forma as empresas estão procurando esses profissionais? Por que será que eles não estão se candidatando às vagas? Então, começa essa questão da desinformação, de quebrar esses tabus, esses vieses, né, que a gente fala em relação ao próprio profissional negro, e entender que é obrigação, sim, da empresa falar sobre isso. Justamente porque ela faz parte de uma sociedade que está em constante transformação, mas que ela precisa entender o papel dela nesse processo. Embora tenha uns perfis que falaram que não acham que é papel dela, sim. Justamente porque, que nem você trouxe os dados da questão da remuneração, é um dinheiro que está deixando de ser injetado na economia, de fazer a transformação na vida dessas pessoas, de proporcionar melhor qualidade de vida, de renda, de saúde, enfim. Então, algumas. Antes de ir para a próxima pergunta, eu vou fazer mais. Quero trazer mais exemplos e para reflexão e dados também. Recentemente, também, numa reunião lá na Faculdade Zumbi dos Palmares, junto com uma das empresas que vem fazendo um trabalho bem próximo com a gente, no início da reunião, né, os executivos que estavam ali com a gente estavam super felizes. Terminamos o censo, né, racial lá dentro da empresa e descobrimos que 44%, né, dos nossos profissionais são negros. Fizemos um cruzamento com as avaliações de performance e descobrimos que os resultados de performance são equivalentes, são equilibrados, não tem discrepância, assim, os negros têm menor performance ou pior performance, qualquer coisa assim. Então, eles começaram a reunião super felizes, né, por terem identificado esta realidade lá dentro. No entanto, à medida que a gente foi evoluindo, né, e entender esse censo que eles fizeram, aí depois deram um exemplo. Inclusive, nós temos 2 diretores, né, que se declaram negros também dentro da empresa. Legal. Mas onde estão os negros? Né? E aí a gente depois até virou piada no final da reunião, porque a gente identificou que era assim, era uma empresa aproximadamente uns 2.000 funcionários, né, então 44% negros, 2 diretores negros, todos os outros negros em nível de analista para baixo. Alguma mágica acontecia aqui no meio do caminho, né, que os negros, mesmo tendo o mesmo nível de avaliação que as demais raças, né, dentro da empresa, não passavam dessa linha. 2 conseguiram passar, mas todo o restante não passava. E assim, tem muito negro, 44%. Né? E qual é essa mágica que acontece aqui? Então, hoje, o trabalho que a gente está fazendo com essa empresa é entender, a gente conseguir desmistificar esta mágica.
né? Existe uma mágica aqui que os negros não estão passando, ultrapassando essa barreira aqui dos níveis de liderança, né? Então, a gente precisa, de fato, desconstruir esta mágica para a coisa começar a rodar naturalmente. Então, Alica, o que eu queria te perguntar é assim, não vamos falar também só do lado negativo, das dificuldades. Exato. Queria que você trouxesse para a gente assim, o que foi a prática que as empresas relataram, os próprios profissionais negros relataram que existe, né, na empresa onde eles trabalham. O que foi a prática mais interessante, assim, que chamou mais a atenção de vocês? Acho que, entre várias práticas que a gente ouviu, uma que está sendo bem comum também é a questão dos comitês. E por que os comitês são importantes? Porque é um momento que aquele profissional tem a voz, né? Consegue participar, consegue se envolver e também chamar atenção para essa temática dentro da empresa que, às vezes não, a maioria das vezes acaba surgindo ali da média gerência ou para baixo, e são raras as vezes que vem de top-down, como um CEO da Bayer, enfim, como a gente conhece. Então, acho que permitindo esse espaço de discussão, fóruns, esse lugar de fala, acaba favorecendo que esse profissional, primeiro, deixe de ter receio de falar sobre si mesmo, sobre a sua etnia, sobre sua negritude, né? Mostrar que tem voz e que esses profissionais eles existem dentro da empresa. Então, primeiro, tirar esse pano que cobre a vista, né? E falar assim, existimos e temos uma preocupação de realmente começar a discutir isso, mas não só em questão de, lógico que é importante, da justiça social, inclusão, mas por questão estratégica da empresa. Você trouxe vários dados do Instituto Locomotiva, por exemplo, que mostram que as empresas estão perdendo dinheiro, que o Brasil está deixando de injetar dinheiro, a gente está falando de negócios, entendeu? Então, primeiro, permitir que esses profissionais consigam ter a liberdade de falar sobre isso. E quando a gente fala da questão das situações de discriminação que eu trouxe, eu acabei não trazendo dado, mas que os profissionais negros ainda têm muita dificuldade de relatar situações de racismo que acontecem dentro da empresa para a própria empresa. Então, não sente uma segurança, uma confiança de chegar na empresa, de, sei lá, ligar num canal de denúncia, de falar com um profissional de recursos humanos sobre alguma situação que tenha acontecido. E por quê? Então, primeiro, por causa do medo, essa insegurança. Às vezes, na empresa tem 6 negros de 500 pessoas, então ele sabe que, se ele falar, eles já vão saber quem é. Então, tem esse receio, né, essa preocupação. E também acaba sendo taxado, tal, mas de ele, às vezes, não ter a segurança de saber que aquilo vai ser resolvido. Então, a gente viu várias pessoas que falavam assim, como que eu vou ligar para o canal de denúncia, sendo que é meu próprio gestor que está sendo racista comigo? Como que eu vou ter a segurança de que realmente isso vai ser resolvido? E eram pessoas, sei lá, que estavam 3 meses na empresa, que passavam uma situação e falavam assim, é minha voz contra a dele. Então, quando a gente fala dessa questão de permitir um espaço de troca, de realmente união de forças, né, principalmente desses profissionais que de nós, né, negros, que sempre a gente fala muito da questão da diáspora, né, que injetou muito esse pensamento da gente estar separado, sabe, não trazer essa união, essa força. Então, é importante ter esses espaços de troca, seja um comitê, seja através de fóruns, mas trazer esse debate, tirar debaixo do tapete e virar pauta, pôr na agenda da discussão da empresa. Legal. Como que a gente está de tempo? Cadê? A gente consegue abrir para perguntas? Temos? Então tá bom. Na verdade, a gente está aqui, se deixar, a gente vai embora, né? Falando aqui da pesquisa, falando dessa temática que, para a gente está super envolvida nela. Mas acho que seria legal abrir agora para vocês e trazerem um pouco mais da realidade das empresas de tecnologia, de que modo que, assim, o que vocês querem que a gente também possa agregar, né, com o trabalho que a gente faz, com as informações, pesquisas que a gente tem, como que a gente consegue agregar aí para os obstáculos, para as dificuldades que vocês estão vivendo no dia a dia. Ou, se quiserem relatar aí cases, fiquem à vontade. Diga. Legal. Legal. Tá bom, vamos passar o vídeo e aí depois a gente abre para perguntas, combinado? Esse é o trailer dos vídeos documentários.
E o Brasil tem tudo a ser o país que mais vai avançar com isso. Como você pode perceber, temos muito a aprender e discutir sobre o assunto. Vamos discutir juntos? Esse foi um trailer que a gente fez dos vídeos do documentário, do Black Ink, que a gente conseguiu compilar alguns dos aprendizados e está disponível no YouTube para vocês acessarem. Isso, o link do site, o estudo completo, tá bom? Dúvidas? Oba, uma pergunta. Obrigado. Angélica, eu não lembro o dado exato, mas vocês entrevistaram empresas, se eu não me engano, eram 30 e poucas ou 20 e poucas, algum número assim. 158 empresas. Então, eu me confundi no dado, Não, desculpa. tudo bem. Eu queria saber se vocês têm o mapeamento dos setores dessas empresas, se de fato vocês conseguiram dar uma calculada, se existe alguma diferença de percepção entre os setores, e a mesma pergunta para os profissionais que vocês entrevistaram, se, de acordo com o nível que ele está hierárquico dentro da empresa, ele tem uma percepção diferente. Por exemplo, os analistas plênios são mais meritocratas e os analistas júnior são, sei lá, uma outra persona. Bom, primeiro é que a gente conseguiu ter uma percepção dos setores, mas quando a gente perguntava sobre os setores que esses profissionais viam, né, ou os entrevistados de modo geral. Até por questão de proteção dessas pessoas, muitas, principalmente qualitativo, não quiseram falar as empresas, falavam setor. Então, o que a gente percebeu era o quê? Os setores de tecnologia, da área de beleza e cosméticos, são os setores que mais estão falando sobre diversidade. E aí, lógico, a gente não pode ser inocente em acreditar que é só por questão de justiça social. Lógico que não. Mas por fator mercadológico, que isso também é importante, porque antes a gente não via negros nas propagandas de publicidade, a gente não via negros porque achavam que não consumia, não existiam, enfim. Então, são setores que estão se movimentando muito mais, pelo menos em questão de percepção, estão indo atrás desses profissionais, porque entenderam que estão perdendo o potencial de empregabilidade, de talentos, enfim, diversos benefícios, por causa de alguma situação, né? O racismo, ou diversos outros nomes que você queira chamar, que acaba justificando o fato de eles não estarem ali. Então, até eu estava acompanhando nos últimos meses várias empresas de tecnologia, inclusive a IBM, a Microsoft, enfim, vários setores estão fazendo hackathons, estão desenvolvendo programas, projetos, até com a Empodera, com o Laser que está aqui, discutindo essa temática, trazendo esses profissionais para mais perto, principalmente as mulheres negras, né? Então, eu estava acompanhando bastante sobre isso, e foi o que a gente percebeu mais. Então, além de cosméticos, porque a gente está falando da beleza, né, da negritude, que até por causa da geração tombamento, que a gente está ouvindo falar bastante, está trazendo essa discussão para mais perto, as áreas de tecnologia, setor alimentício também. Agora, alguns setores que a gente não viu muito foi o setor de transportes, agronegócio. E aí a gente consegue até pensar em algumas justificativas, né? Então, por exemplo, o setor de transportes é um setor muito tradicional, conservador, que ainda carrega muitos estereótipos, muitos vieses, né, de um passado pesado assim do país em relação a essas profissões, esses cargos. Mais ou menos isso que eu consigo te falar. Sobre o segundo ponto, eu esqueci, desculpa. Ah, sim. Então, o que a gente percebeu aqui, a gente fez uns estudos mais pontuais em algumas empresas, que a gente não pode abrir os dados, até por questão de confidencialidade, mas o que acontece? Não tem uma regra de que os analistas são menos meritocratas ou mais conformados, ou, enfim, inocentes do que quem já está há muito tempo. O que a gente percebe é algumas posturas em relação a algumas abordagens que a empresa está fazendo em relação à diversidade racial. Então,
As empresas que estão incentivando mais, elas acabam incentivando esses profissionais também a pensarem mais, refletirem sobre o seu papel dentro da empresa, sobre o seu lugar, né, enquanto negro também, contribuindo para essa questão, trazendo esse debate mais para perto de si mesmo. Então, foi muito mais essa questão de comportamento do que de cargo. Então, a gente não mapeou essa questão, até também para evitar alguns estereótipos. Então, a gente tomou esse cuidado. Não sei se eu respondi, foi isso mesmo. Se quiser vir aqui para frente também, fica à vontade, gente. Está muito vazio aqui no meio. Olá, meu nome é Enedina, eu trabalho com recrutamento e seleção. Legal. E queria pedir assim, um aconselhamento, na verdade. Né? Uma coisa que, às vezes, a gente se depara muito, você tem um profissional, você faz a apresentação lá de pelo menos 3 profissionais para um gestor, e, de repente, você coloca aí falando de várias diversidades, não só um negro, mas um profissional com deficiência, ou uma mulher, enfim, e você sabe que o candidato é bom, ele tem plenas condições de assumir o posto, e o gestor vem com N justificativas. É lógico que ele não vai chegar e falar: eu não quero esse profissional porque ele é negro, eu não quero esse profissional porque ele é mulher. Como que a gente lida com isso? Eu não sei se vocês têm uma orientação. Lógico, a gente se embasa de diversas coisas, tem desde de avaliação psicológica até a entrevista técnica, enfim, mas, às vezes, a gente sente que é isso e não consegue né, lidar com essa situação. Tá, eu vou responder, mas você também fica à vontade. Tá? Eu trouxe aqui no começo um dado sobre aquele processo dos passos, né, digamos assim. E aí, respondendo a sua pergunta, isso é um trabalho que a empresa tem que fazer bem antes. Lógico, naquele momento vai ser muito mais difícil você falar assim: mas por que você não quer ele? E ele não vai assumir que é porque é negro, enfim. Senão a gente já teria resolvido muitos problemas, né? Mas eu acho que tem um passo antes da empresa começar a desenvolver algumas ações, pensando em ações estruturadas, com programas estruturados, políticas efetivas, partindo desde a conscientização desse profissional, desse gestor, da alta hierarquia, mostrando realmente a importância de ter diversidade dentro da empresa, de trazer essa discussão, lógico, por questão social, por questão de justiça, porque é o certo a fazer, mas também por questão de negócio, como a gente está falando aqui. Então, eu acho que começa primeiro a empresa diagnosticando, sei lá, às vezes tem alguma área que é mais diversa do que outra, entendendo quais são as demandas dessas áreas, alinhando tudo isso, treinando esses profissionais. Teve até em um dos vídeos, uma professora do Mackenzie falava assim: quem que treina o recrutador? Né? Quem recruta o recrutador? Então, ou o gestor, no caso, que faz a entrevista. Então, a gente precisa também ter esse trabalho de começar a identificar algumas posturas desses profissionais. Então, lógico, para aqueles que já estão dentro da empresa, você vai trabalhar conscientização, sensibilização, mostrando, né, todo o impacto disso para o negócio, por que a empresa acredita, e aí também já identificando aqueles que têm comportamentos que não condizem com a postura da empresa. E aí você vai pensar em algumas outras ações, né, que, sei lá, vai ser, né, a demissão, ou a recolocação, a sensibilização mais efetiva de um profissional específico. Aí vai depender da estratégia da empresa. Mas é justamente pensando de uma forma preventiva, justamente para não chegar nesse momento e um profissional com tanto talento quanto o outro acaba sendo bloqueado porque ele é negro, porque é mulher negra, enfim, sabe? Então, acho que primeiro fazer esse trabalho de diagnosticar, entender essas áreas, sensibilizar esses profissionais e mostrar que a empresa não vai compactuar com esse tipo de postura. Então, acho que precisa se posicionar firmemente em relação a essa questão. Obrigada. Imagina. Sem grandes segredos a mais, né, do que a Lica já respondeu, mas só complementando, primeiro, assim, a empresa precisa ter muito claro, né, e deixar isso claro em todas as instâncias, né, do mais alto cargo, desde lá do CEO, presidência, até, né, os níveis iniciais, qual é o respeito que a empresa tem para a questão da equidade racial. Isso tem que estar nas políticas internas, isso tem que estar no código de conduta, isso tem que estar nos treinamentos de liderança. Esse tema tem que estar
a todo momento. Né? Tem que fazer parte da cultura da empresa. Porque, se ele fizer parte da cultura da empresa, naturalmente, a gente começa a mudar o mindset das pessoas. Se uma pessoa não tiver argumento suficiente para dizer não, eu não quero, ele não vai conseguir dizer o não quero, né, sem justificar o porquê ele não quer. Então, trabalhar a cultura, né, do respeito e da equidade racial, essa é a chave do negócio. Se não mexer neste lado, aí fica mais difícil. E eu digo porque eu já tive na sua pele, como recrutadora. Eu sou laser, líder da Empodera. Eu acho que a pesquisa foi sensacional para trazer essa inteligência sobre o tema para a gente. Eu queria só colaborar ali com o questionamento do colega. Esse é um movimento global, então, de fato, as multinacionais estão na frente das empresas nacionais, e eles estão sendo... O drive seja porque a matriz está assumindo compromissos lá e está empurrando a agenda aqui, seja porque tem um VP global focado em diversidade que está cutucando agora os diretores de RH na região, seja porque o country manager está com meta de diversidade e afeta o bônus dele, seja porque os jovens milênios estão entrando nas empresas, estão questionando as estruturas, por que não tem mulheres, por que não tem negros, né, querendo mais diversidade. Então, acho que é uma questão agora de todo mundo vai ter que se posicionar, um caminho sem volta, e não vai dar para ficar em cima do muro por muito tempo, né? Você vai ter que se posicionar. Eu acho que é uma questão de educação, igual você falou. Está todo mundo com telhado de vidro e está todo mundo aprendendo, seja as empresas, seja as consultorias, porque é uma jornada. Tá? E eu acho que alguns conceitos precisam estar claros, que não é só racismo, mas sobre meritocracia. Isso é muito... A gente precisa falar sobre meritocracia justa, sobre o que é ação afirmativa, porque a gente não entende muito disso. E isso é um bloco para a gente conseguir avançar. Em terceiro, a gente está passando agora com a ótima oportunidade de revolucionar a forma de aquisição de talentos, porque a gente tem que focar muito mais em competências e match cultural, de valores, do que exatamente esses filtros tradicionais que você precisa fazer porque você faz um recrutamento de massa. Universidade de primeira linha, inglês fluente, que fez intercâmbio, que trabalhou em várias empresas. Isso não funciona para a diversidade hoje. Não existem jovens negros, vou ser muito claro para vocês. A gente está falando de diversidade racial. Diversidade de gênero é uma questão de sucessão, retenção, não é tanto uma barreira de entrada. Diversidade LGBT também é a mesma coisa, é muito mais você resolver o seu ambiente para que essas pessoas possam ser quem elas são, sem comprometer carreira e receber hostilidade. Agora, diversidade de raça, diversidade de negros, diversidade de baixa renda, pessoas com deficiência, população trans é barreira de entrada. Então, ou você repensa todo o seu processo de aquisição e recrutamento, ou então você vai fazer a conta-gota e vai ser cobrado também. Porque, se não começar a apresentar resultados, vai parecer que é só marketing e não está fazendo pelo RH. Jovens negros precisam, sim, de ações afirmativas, porque, senão, compromete, que não tem inglês fluente, não fez intercâmbio no Canadá e nos Estados Unidos. E você vai ter que lidar com isso. Mas são jovens brilhantes, com muito potencial, com garra, com vontade, sede de conhecimento, e estão procurando apenas uma oportunidade. Então, acho que é o momento para a gente convidar todo mundo a repensar a aquisição de talentos. Essa era a contribuição. Obrigada. Última pergunta, antes de encerrar? Na verdade, são duas perguntas, né? Eu trabalho numa empresa que, embora a gente não tenha um percentual, né, saber esse número de quantas pessoas negras trabalham, visivelmente que ele é muito baixo. E aí, justamente por isso, a gente quer criar um grupo de afinidades, enfim, um grupo para poder promover a educação e poder olhar para dentro e ver como que a gente reverte esse cenário. E aí, as poucas pessoas negras, os poucos profissionais que a gente tem, hoje, olhando para eles, eu acho que eles estão mais num perfil meritocrático, mais em cima do muro. E aí, uma pergunta é, como unir, como trazer essas pessoas para a conversa? E também, a gente fala muito de aliados nas questões LGBT, nas questões, né, de diversidade racial, qual seria o meu papel? Né? Como ajudar sem roubar o lugar de fala das pessoas? Como envolver, enfim, como poder participar e promover essa questão? E você até mencionou que você era mais um perfil meritocrático. Como que foi essa virada para você? Vou começar da última pergunta e depois eu volto, tá? Acho que é o meu que está fazendo barulhinho aqui.
Na verdade, a virada... Eu tenho uma irmã muito chata. Ela foi a culpada da minha virada. Porque, curiosamente, teve um dia a gente conversando, assim, na minha família, naturalmente, como tem sempre alguém que está vivendo alguma coisa, alguma situação de racismo, esse é sempre um tema dos almoços de domingo, das reuniões familiares, e, inevitavelmente, acaba sendo um tema. E num dos dias, e às vezes é engraçado que parece que a gente vai se matar ali, né? Mas a gente está se entendendo, né? Família grande é divertido. E aí, numa das discussões, um dia eu virei e falei assim, gente, vamos lá, né? Eu estudei pra caramba, ralei pra caramba e cheguei onde eu cheguei. Quem não chegou é porque está com preguiça, né? Falei ali na frente de todo mundo. Né? Mas muito mais como uma provocação, até a primos, enfim, até a minhas irmãs, tudo mais, muito mais como uma provocação eu falei isso. E aí a minha irmã, entrando na minha provocação, virou para mim e falou assim, você é tão boa, né? Já que você é tão boa, você podia estar fazendo alguma coisa para ajudar quem tem um pouco mais de dificuldade que você. Aquilo, assim, eu sou uma pessoa assim, eu sou super, eu faço trabalho voluntário para caramba, eu gosto de ajudar, eu estou sempre, trabalho com RH há 17 anos e estou sempre ajudando alguém a se recolocar e eu, sabe, de ajudar mesmo. Não adianta mandar currículo para mim, por favor, distribua seus contatos. Não, você quer ajuda? Eu vou sentar e vou te ajudar como você cria visibilidade para o teu currículo, como você faz networking para conseguir, né, assim, ter maior visibilidade do seu perfil. Eu gosto de ajudar para valer, não vou ficar encaminhando currículo só por encaminhar. E, de repente, eu vi uma provocação dessa, né, assim, não que eu seja todo esse bom aí que a minha irmã falou, mas falei assim, já que você é tão boa, né, por que você não ajuda um pouco quem precisa? Eu fiquei muito incomodada, porque eu falei assim, eu superei. Eu fingi que não era racismo e dei um jeito de passar por cima do que eu vivi. Mas nem todo mundo consegue, nem toda situação talvez seja simples de passar por cima, como eu passei por cima das situações que eu vivi. Então, foi nesse momento que me deu despertar de que assim, a minha cor não é invisível. Eu preciso... Alô? E foi nesse momento que me deu o start de que assim, eu realmente preciso falar sobre isso. Né? Quando eu percebi que até dentro da empresa em que eu trabalho até hoje, tinha uma expectativa muito grande que talvez eu puxasse o tema, e eu estava ignorando o tema. Eu falei, os caras estão dando abertura para eu falar, e eu não quero falar. Assim, então, aí, realmente, isso me incomodou e me deu vontade de fazer. Tanto que, além de tentar fazer alguma coisa lá dentro, né, eu fui fazer fora, fui buscar fora. E eu brinco muito, assim, que uma das coisas que eu faço muito são as pílulas da diversidade. Né? E as minhas pílulas, às vezes, é aquela fala que gera o climão, né? Na hora do almoço, do trabalho. Mas de pequenas reflexões que todo mundo precisa ter. Né? Refletir sobre pequenas coisas que, do ponto de vista, né, desse viés inconsciente, do racismo, né, de toda essa questão da diversidade racial, são muito importantes. Né? Então, um exemplo simples, a tal história do lápis cor da pele. Cara, esse negócio é um trauma na minha infância. Né? Assim, porque tinha uma menina na escola que ela falava, você não pode se pintar com esse lápis cor da pele porque não é a sua cor. E eu falava, como não, se é a cor da pele? Né? Então, assim, eu queria me refletir como cor da pele, mas a menina estava certa, não era a cor da minha pele. E aquilo me incomodou, eu tinha raiva daquele lápis. Então, às vezes, a gente tem que levar um pouco essas reflexões do dia a dia para promover até algum tipo de sensibilidade das pessoas, falar assim, gente, olha o que a gente está fazendo inconscientemente ou conscientemente, não sei. E aí, pensando em... A tua primeira pergunta era de ações, né, de como envolver as pessoas, do perfil meritocrata. Eu acho que essas pessoas elas vão se sentir confortáveis se elas entenderem que a tratativa do tema ela é séria dentro da empresa. Se elas verem que, realmente, eu tenho lá o CEO da empresa, os altos executivos da empresa, comprometidos com a causa, sensibilizados com a causa, faz a diferença. Enquanto tiver o assistente de diversidade, o analista de diversidade, de recrutamento, vindo querer fazer uma entrevista comigo para saber, não vai funcionar. Assim, é um negócio que vai ser muito mais uma exposição que talvez nem chegue em lugar nenhum. Isso do ponto de vista, tá, do meritocrata. Estou falando por quem já esteve nesta posição. Tá? Vai ser muito mais uma exposição que não vai chegar em lugar nenhum do que uma ação
efetiva. Se eu ver que o tema está sendo tratado seriamente dentro da empresa, que tem um executivo lá, um diretor, que é o que eu venho recomendando para muitas das empresas que procuram. Eu falo, diretor, vai lá, chama o cara lá, o analista, o especialista, vai almoçar com ele, toma um café com ele, diz que você se interessa por conhecer a história dele e fazer algo diferente pelos negros dentro da empresa. Isso, sim, vai fazer a diferença. Então, acho que essa é uma abordagem que pode ser assim, gerar resultados completamente diferentes do que talvez você esteja colhendo hoje. Só para complementar a resposta, uma notícia boa que a gente traz é que os perfis eles não são estáticos. Então, na empresa, você vai ter o meritocrata, você vai ter o inocente, só que, lógico, dependendo das ações da empresa e de como essa discussão está sendo tratada, esses perfis vão mudando. Então, pode ser que, nesse momento, você perceba, eu acho que na minha empresa tem muito mais perfil inocente e meritocrata. Mas aí, o que a empresa precisa fazer para engajar esses perfis? É mostrar, primeiro, que ela acredita verdadeiramente na solução dessa temática dentro da empresa, como a Dani falou. Então, se posicionar, chamar para uma conversa, fazer uma mesa de debate, chamar, sei lá, pessoas para discutirem sobre isso. E comecei a envolver também esses profissionais nessas questões. Então, uma das ações de engajamento desse meritocrata que a gente tinha sugerido era trazer ele para perto de algum perfil que você saiba que é o conformado. O conformado não, o calejado. Então, o calejado é o cara que é o mais crítico, mais envolvido, mais participativo. Então, trazer essa pessoa que está lá na ponta, que não entende ainda, para aquele que está mais envolvido, vai permitir que ele comece a entender qual é o papel dele naquela discussão, como que ele consegue contribuir, pensando também nos próprios privilégios, entre aspas, de ele, às vezes, estar numa posição de hierarquia, sendo que 90% dos negros da empresa não estão. Então, trazer para perto, mostrar... usar ele também como uma referência para esses profissionais. Então, é importante se perceber que não é estático e trazer ele para perto, mostrando que realmente a empresa está preocupada, sendo coerente com o discurso. Também não adianta querer falar para fora, sendo que você não está praticando dentro. Então, esse é o primeiro ponto. Sobre a sua segunda questão, como que você poderia atuar em relação a isso, eu acho que não só você, mas qualquer outra pessoa aqui dessa sala, é parar para refletir sobre seus privilégios. Eu, enquanto mulher, homem branco, como que eu reflito sobre meus privilégios de ter estudado numa universidade de ponta, de eu estar nesse espaço aqui, que é um privilégio, não são todas as pessoas que conseguem estar aqui dentro, de estarmos dedicando esse tempo para estar refletindo sobre isso. Então, primeiro, reconhecer os privilégios. Depois, dar voz também a essas pessoas. Então, se vai ter um debate, chama essas pessoas para perto, para discutir, para elas se envolverem, participarem. Trazer realmente, ajudar elas a ter esse sentimento de pertencimento. A gente fala muito do empoderamento hoje, né? Então, fazer com que essa pessoa sinta dona da própria história, porque ela é dona da própria história, mas ela precisa mostrar isso para a empresa de que ela também está aprendendo, que nem o Laser falou, todo mundo está nesse processo do teto de vidro, mas que está predisposta a mudar essa realidade. Então, trazer para perto, permitir esse diálogo, que é tão importante, que muitas vezes não acontece, fica nos não ditos. Né? Eu acho que ela não vai gostar se eu chamar ela. Mas será que se a gente não abrir uma discussão, sendo realmente se desvestindo desses receios, dessas preocupações, para ter realmente uma conversa aberta e sincera? Né? Acho que o primeiro passo é o diálogo para a gente mudar isso. Mas eu acho que o que vocês já estão fazendo, se preocupando com o fórum, com levar esse debate para dentro da empresa, já é um importante passo, não pode parar por aí. Tem que continuar, pensar em ações mais efetivas, em estratégias, em metas, que é importante. A gente fala que não gosta de falar da palavra cotas, né? Então, vamos traduzir metas. É a mesma coisa, entendeu? Mas que precisa trazer isso para a realidade e começar a acompanhar isso, porque senão não muda, fica só no discurso. Então, é essa mensagem que eu quero deixar. Olha, queremos agradecer, por favor, uma grande salva de palmas para elas. Sempre muito bom. São pessoas inspiradoras que fizeram e fazem ações efetivas, né, pela diversidade, pela inclusão racial. E, assim, vocês nos enchem de orgulho. Esse espaço de fala é de vocês. E parabéns, porque vocês não só ocuparam esse espaço, mas souberam aproveitar muito bem isso
para a gente ter aqui novas pessoas trabalhando em prol da nossa causa, né, que é única, e a gente ter aqui essa discussão tão rica. E, nossa, eu estou muito feliz por esse momento. Mais uma vez, obrigado a vocês. Só agradecer a participação de todos, da Lica, da Dani, da Adriana, da IBM, a Erin, de todos vocês aqui. E convido para que participem do nosso grupo de trabalho da Brascom, que o que a gente quer é realmente promover esse espaço de debate e aprender mais, conhecer, né, quais são os desafios, o que a gente pode fazer para melhorar a inclusão dentro de casa, né, dentro das organizações, e fazer algo realmente pelo nosso país, pela sociedade, e construirmos um lugar melhor para todos. Eu só queria, em cima do que a Marina falou, agradecer efetivamente a IBM por todo o apoio. Adriana, obrigado. E Nova Bra, que cedeu espaço para a gente. Muito obrigado a vocês também. Faculdade Zumbi dos Palmares, que é nosso associado institucional, né? Nós somos e a signatários. TOTUS também, né? Porque você tem os dois papéis. A Daniela também trabalha na TOTUS, então é legal que ela tenha a visão do lado empresa e do lado escola, né? E também ao Tendico, ao Santo Caos, parabéns pelo trabalho de vocês. A vocês que ficaram aqui, assim, obrigados, amigos que vieram. É sempre importante ter vocês próximos. A gente só tem que agradecer e dizer que esse é só um primeiro passo. A nossa luta é constante. Eu falo luta porque, para mim, tem um cunho pessoal em particular, mas, assim, acho que é uma coisa que todo mundo tem que trabalhar, tem que se dedicar a isso, né? No futuro, a gente não vai estar falando mais de inclusão, mas de convivência num mundo tão diverso, e essa diferença ela é celebrada, a gente aprende com essa diferença, isso é incrível. A gente vai ter um chopp, tá liberado, então não saiam. Em Dublin, ninguém vai para casa sem tomar um belo chopp, as pessoas estão aí vivendo, todo mundo está com 89 anos tomando chopp todo dia. Então não se constranjam, só quem não estiver dirigindo, claro. Fiquem à vontade. Vamos tirar uma foto todo mundo para a gente registrar esse momento? Então, acho que a gente pode, todo mundo pode ficar de pé, a gente vai para lá e a gente tira daqui. Seria bom que tirasse atrás daqui. Aqui, né? Então vem todo mundo para cá, pode ser? Para a gente tirar uma bela foto e registrar esse momento.